então para o dia a dia, para o serviço, para as cavalgadas, estão mais do que nunca valorizando também. O gesto, apartamos pelo gesto, então os três primeiros cavalos aí, realmente três cavalos muito machadores, mais dissociados aí do campeonato. O terceiro cavalo ainda não tem a prontidão dos dois primeiros cavalos, realmente no final da prova ele já brigou um pouquinho mais com a embocadura, então ele teve que ficar nessa posição, mas sempre valorizando pelo gesto aí, ó. Nós temos os três primeiros aí mais próximos quanto à qualidade da dissociação, quanto à montada. O quarto cavalo divide o grupo aí pela boa qualidade da dissociação, mas todos três aí, se a gente falar quarto, quinto e sexto, os três cavalos já estão perdendo um pouco no movimento anterior. Todos os três cavalos estão passando um pouco no movimento da mão, tanto o quarto, quanto o quinto, quanto o sexto. Então está exatamente a ordem da montada aí. Quatro cavalos dos três é o mais cômodo, tem a qualidade da dissociação, e o Tondilho supera o Castanho na atitude, na postura melhor. Pode observar que o cavalo Castanho ainda mais carente, o cavalo mais novo do campeonato, então precisando ajustar a sua atitude ainda. Então o Tondilho mesmo passando um pouquinho na mão também, mas ele tem vantagem na atitude, no adestramento, na reunião melhor, o comando melhor, fazendo transições e tendo vantagem na qualidade ainda da montada. Pode parar o cavalo ficou atrás, muito obrigado. O quarto e o quinto, ainda gostariam que todos os dois tivessem a mão um pouquinho mais discreta, tanto o quarto quanto o quinto cavalo. Agora a vantagem do Castanho se faz hoje na montada, ele é ligeiramente mais cômodo, tem transição melhor, esse movimento do anterior do cavalo Tondilho passa mais em relação ao cavaleiro, e a atitude também um pouquinho melhor. O cavalo Tondilho, às vezes quando você vai reunir, ele já enfrenta um pouco mais o bocado, tem a qualidade hoje de subir o movimento e de inverter um pouquinho à frente, por isso cômodo, adestramento é melhor, reunião melhor e a qualidade da distribuição dos apoios. Pode parar o Tondilho, muito obrigado. E o 3 e o 4, ainda que pese que o cavalo da terceira colocação está perdendo até um pouquinho na atitude hoje, então é o ponto que o cavalo Castanho supera o cavalo Alazão Sampaio, mas aqui nós temos um degrau pelo gesto. Então quando a gente busca a linha do julgamento dos animais mais dissociados e mais coordenados, aí o cavalo da terceira colocação aproxima dos dois cavalos da cabeceira. A mão é mais semicircular, descreve melhor no semicírculo, perde um pouquinho na postura, mas ganha no gesto. O cômodo, tudo semelhante os dois cavalos aí, não tem diferença na montada. Agora o gesto melhor do cavalo à frente, pela mão mais rolada, pela coordenação do movimento, pela estabilidade das espadas, mesmo que ele peque um pouquinho hoje ainda na qualidade do adestramento. Mas o adestramento é o terceiro item, o gesto é o primeiro, então o gesto tem que superar o adestramento, principalmente em cavalos novos aí, como é o caso desse terceiro cavalo. Pode parar o quarto? Muito obrigado. E 2 e 3, aí sim a gente já tem que pesar mais a qualidade. Os três são machados, os três cavalos aí tem boa distribuição, aí o terceiro cavalo tem que estar nessa posição pela atitude dele, principalmente no final, já brigou mais, o apresentador já teve dificuldade de manter a sua postura. Então o segundo cavalo e o terceiro não tem até a diferença na dissociação. O terceiro cavalo agrada muito no gesto, esse cavalo quando pronto aí, é um cavalo que a gente vê muito potencial nele, mas hoje tem que fazer justiça à prova. O cavalo preto está mais pronto, adestramento melhor, alonga, reúne, mais descontraído de maxilar, perde um pouquinho o preto no movimento anterior. É o ponto que o terceiro supera, mas hoje é valorizando ritmo, regularidade, adestramento, montada melhor, temperamento de cela melhor, então ele tem que superar aí o bom cavalo com muito potencial da terceira colocação. Pode parar o terceiro, parabéns, cavalo que ajustou aí tem muito potencial. E o primeiro, realmente é o destaque do campeonato, cavalo que desde o início nos chamou mais atenção pela qualidade do gesto. Então aqui ele tem, se a gente apurar o olho ainda, é o cavalo mais dissociado do campeonato e principalmente mais coordenado. A mão é mais discreta em relação ao cavalo preto, que já sobe um pouco mais o movimento do joelho, ele é mais coordenado o primeiro cavalo, realmente o cavalo de melhor montada, melhor corpo, melhor adestramento do campeonato, fazendo transições com mais facilidade. Então, temos dois cavalos aí de dinâmica, a opção sempre pelo cavalo mais coordenado, mais discreto, que foi sem dúvida com o melhor gesto, melhor montada, por isso a opção de primeira relação, bom cavalo também da segunda colocação.